Olá, boa noite. Vamos ter mais uma entrevista aqui no Brain Alive. Vamos aguardar aqui a entrada da Cacilda. Já está entrando. Olá, boa Olá, noite. boa noite, Tudo bem? Cacilda. Tudo bem? E você, como vai? Tudo em paz, tudo em ordem e muito agradecida pelo convite. Espero poder colaborar naquilo que eu saiba e naquilo que possa contribuir aí para o trabalho de vocês. Ai, a gente está muito feliz também. Muito obrigada pela sua presença. E eu vou fazer uma breve introdução te apresentando, tá bom? E aí a Tá gente bom, vai partir para as perguntas. tá Então, ótimo. eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui conosco, em meu nome e em nome da Ana Belmanzano. Damos as boas-vindas a todos, agradecemos muito a presença da Cacilda aqui hoje para a gente falar sobre gerontologia, né? Seria Geronto, gerontopsicomotricidade. Então, a gente vai certo. abordar dois temas aí muito interessantes, né? Então, hoje a gente recebe aqui a Cacilda Gonçalves Velasco, que vai falar, como eu já adiantei, né? Unir dois temas, a gerontologia com a psicomotricidade, fica sendo gerontopsicomotricidade, né? Perfeito, perfeito. Como a psicomotricidade para prevenir e ajudar na busca de uma longevidade saudável. Então, esse Perfeito. vai ser o tema, né, Cacilda, da nossa live de hoje. E eu vou apresentar, então, para vocês quem é a Cacilda. Ela é professora, pedagoga, psicomotricista, licenciada em educação física e gastronomia pela. Isso, isso aí foi uma coisa de agora, né? Que legal, De que tentar legal. realizar sonhos, né? Que bacana, que bacana. Então, pelo que eu entendi aqui, a parte da psicomotricidade foi pelo GAI, né? Foi, foi. Isso. E a especialização em psicomotricidade no Brasil, Argentina e em Portugal, né? Exato. É acadêmica da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil e titular especialista da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Isso. Ministra cursos em várias cidades e estados brasileiros, participa de conferências, de palestras, mesas redondas, seminários, como convidada nas áreas de saúde, educação e esporte. Possui diversos artigos publicados em jornais e revistas ligados à área. É autora de diversos livros e capítulos de livros e é colunista da revista Empresário Fitness and Health, seção Melhor Idade, e do portal da Educação Física, seção Psicomotricidade. Coordenadora e docente da Universidade de São Paulo e Rio de Janeiro, nos cursos de pós-graduação na área de psicomotricidade. Diretora técnica da Associação Bem a Ser. Não, Associação vencer. a Vencer. Vem Ser. Ah, aqui estava escrito Vem a Ser. Então é Não, vencer. bem ser, é como se É, tem, vencer. tem, tem as duas conotações, de vir a ser uma pessoa melhor e de vencer Vencer na desafios. vida. Ah, que interessante, muito legal, muito legal. Que é a Associação de Apoio à Inclusão Social e Assistência ao Indivíduo com Necessidades Especiais. Perfeito. Diretor, diretora do Instituto Velasco e atuante em terapias psicomotoras na água desde 1984.
Que É beleza! muita coisa, é muita história, é Que muita beleza, história. Cacilda! Que É, legal! meus netinhos costumam falar assim, vovó, você tem muito álbum de foto. Então é muita história para contar, mas eu agradeço o seu carinho aí de relatar a nossa história de uma maneira breve, mas eu estou envolvida na psicomotricidade realmente há quase 40 anos. Então, para mim já é uma filosofia de vida, sabe? Já não é nem mais uma ciência tão nobre quanto ela é. Que bacana, que bacana. Agora, uma coisa aqui que para mim é a faculdade mesmo foi de pedagogia, Não, eu fiz mas quatro graduações, na verdade. isso é É. isso que eu fiquei aqui olhando o currículo, então Não, tem a foi letras, pedagogia. pedagogia, educação física e agora gastronomia. E as especializações foram muitas. Eu tenho um mestrado na França também, mas não é convalidado no Brasil. Esses títulos todos, sabe, Carla, eu acho que eles são só títulos. O importante é o conhecimento que a gente teve durante todos esses anos, o quanto a gente melhorou a vida das pessoas, o quanto foi significativo que a gente tentou construir, né, de ciência. Isso é que me vale hoje colher os frutos aí de todo esse empenho. Valeu muito a pena. Que beleza, que beleza. Vamos falar um pouquinho então sobre tudo isso, né? Sim, E sim. vamos começar pelo termo, né? Uhum. Gerontopsicomotricidade. Explica para a gente um Então, pouquinho sobre isso. ele é um termo bem português, né, na verdade, porque o termo em si, gerontopsicomotricidade, está aparecendo agora no Brasil, e porque nós não tratamos os idosos como gerontos, né? Uhum, E vem muito da área da própria medicina, da própria ciência, né? Da geriatria, da gerontologia, e se conceituou, porque a minha epistemologia, o meu estudo, minha base de conhecimento é através de um psicomotricista internacional muito famoso e muito reconhecido, que é Vítor da Fonseca. uhum. Então, eu me baseei, todo o meu estudo, eu me baseei na epistemologia que ele criou, exatamente junto à psicomotricidade, estudando os sêniors, que hoje ele chama de sêniors, né? E o termo gerontopsicomotricidade se implantou como a área da psicomotricidade que estuda e que intervém, que planeja programas de intervenção junto aos idosos, em todos os sentidos, tanto no sentido terapêutico, no trabalho de recuperar alguma função, como no sentido preventivo, de uma longevidade saudável. Então, essa ciência, ela pode promover muitas propostas Uhum. para que a longevidade aconteça de uma forma saudável, porque a velhice é inevitável. Todos nós vamos passar por isso, a menos que a gente morra antes, porque o idoso é o jovem que deu certo. Então não tem como, nós todos chegaremos lá. Agora, como chegaremos lá é que é a nossa plantação para ter uma boa colheita. E a psicomotricidade, estudando o ser humano como um ser integral, ela nos ensina, desde a barriga da mamãe, como agir nesse processo do desenvolvimento, da maturidade e do desdesenvolvimento, porque a velhice é descer uma grande escada, né? Então, nós vamos perdendo algumas funções, vamos perdendo algumas capacidades, algumas habilidades, e é aí onde reside o estudo e o foco da gerontopsicomotricidade. Nesta perda, de que maneira nós poderemos trabalhar melhor com aquilo que a gente já não tem a mesma potência da maturidade, da juventude, e que a gente já vai percebendo as incapacidades, né? Mas Uhum. isso não significa sofrimento. E outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente mencionar é que a gente não trabalha só com idosos com patologias, a gente trabalha com idoso saudável.
com o idoso que quer promover uma melhor qualidade de vida no seu dia a dia, que pode ainda ter sonhos e que ainda quer conquistar algumas coisas. Então, a psicomotricidade ela tem um rol, né, de propostas de trabalhos corporais, de trabalhos cognitivos, de trabalhos emocionais, que contempla um envelhecimento mais saudável. Uhum. E quando a gente fala de prevenção, Cacilda, isso começa desde quando, né? Porque eu fico Desde pensando que a que eu já gente deveria. nasce, Carla, a gente já nasce envelhecendo e a gente já nasce morrendo um pouquinho, porque as nossas células são trocadas a qualquer tempo. Então, o que normalmente nós hoje, nós temos um grande grupo de idosos, né? E fora isso, nós trabalhamos com formação de profissionais para trabalhar com os idosos. Então, hoje, na minha realidade, o que a gente vê é o como quando você está acima dos 60 anos, como você está colhendo o tipo de vida que você levou. Então, se você teve um tipo de vida saudável, de prática de exercícios físicos, de pensamentos positivos, de um bom hábito alimentar, sabe? Tudo isso é um composto de condutas que fazem com que, quando você chegar neste momento de tantas perdas, você consegue não ter tão acentuado, não ter patologizado. Por quê? Porque você teve sempre uma vida bem regrada, uma vida bem planejada, uma vida saudável. Então, hoje, os nossos idosos, nós separamos em dois grupos: os idosos saudáveis e os idosos com patologias. E quais são essas patologias? São várias. Nós temos patologias ligadas a demências, ligadas a Parkinson, a diabetes, a problemas cardíacos. Então, esse idoso que já é fragilizado, é claro que os programas têm toda uma adaptação de condutas. Agora, para os idosos saudáveis, os planejamentos são maravilhosos. Entra desde laboratórios corporais, cognitivos, culturais, tecnológicos. Bom, você está vendo aí a geração prateada, né? Então, a geração prateada está sendo consumista, está frequentando shows, está em todos os pontos da sociedade. Então, a psicomotricidade, ela contempla, nós conseguimos trabalhar com esses dois nichos de uma maneira muito eu posso dizer assim, muito prazerosa, muito prazerosa. Uhum. É, me deu uma curiosidade de saber se isso é trabalhado individualmente, em grupo, das duas Depende. maneiras. Depende. Por exemplo, a maioria dos trabalhos são grupais, são grupos de idosos. Claro que aqueles que já estão em quadros patológicos muito avançados, a gente está entrando até em cuidados paliativos, a psicomotricidade. Eu tenho quem já atua dentro de hospitais em relação a isso. Mas, se é um caso muito específico, é possível ser feito um trabalho individual. E eu tenho aluna que faz trabalhos individuais com os idosos, inclusive home care. Então, é um trabalho muito interessante. E é assim, Carla, não é só com o idoso. É com a família do idoso, é com o cuidador do idoso. Porque, assim, quando um idoso envelhece, ele fica muito segregado na sociedade. Né? O idoso não é escutado. Nós temos o idadismo aí gritando para todos os ares. Então, a família já discrimina, a família já segrega, já deixa de lado. Então, nós temos que contextualizar esse idoso. Ele não pode passar para esse isolamento que é a tal aposentadoria, está para os aposentos. Não, não é isso. Então, nos nossos programas psicomotores, a gente contempla um trabalho também do cuidador. O cuidador fica muito cansado, ele fica muito sobrecarregado, a família também fica muito sobrecarregada. Então, a nossa intenção é que o nosso programa seja abrangente, não seja só para o idoso, mas sim
para aqueles que o cercam, né? Porque assim todo mundo vai ficar saudável, ninguém vai ficar num nível de estresse muito forte, porque tem idosos, por exemplo, e eu brinco, né, que quando a gente envelhece, as nossas virtudes quase que desaparecem, mas os defeitos, eles ficam muito maiores. Então a gente fica chato, a gente fica irritante, a gente fica repetitivo, né? E isso tudo afasta o neto, afasta o jovem, afasta o familiar. Então a gente procura fazer com que este ambiente seja um ambiente saudável, não só para o idoso, mas sim o contexto onde este idoso vive. E tem muitos idosos ainda sendo pessoas responsáveis pela própria família, né? Quando não, o próprio valor de aposentadoria é um sustento de família. Tem muito idoso levando neto na escola, participando de reunião escolar. Então, nós estamos cheios de idosos ativos. E ele precisa ser olhado com muito carinho e muito cuidado, porque, olha, veja, hoje nós acabamos de perder a rainha mãe aí do nosso planeta, né? 96 anos. 96 anos. Então, veja, que exemplo, né, de vitalidade, que exemplo de longevidade que ela nos deu. Agora, ela deve ter sido muito bem cuidada, não é verdade? Sim. Então, será que os nossos idosos são bem cuidados? A gente, aqui em São Paulo, eu tenho testemunhado coisas que têm me entristecido demais, que é idoso morador de rua. Quer dizer, já ser morador de rua é cruel. Um idoso é o abandono total, né? O abandono pleno. E isso é muito dolorido. Quer dizer, uma pessoa que construiu uma família, que teve filhos, que teve a sua produtividade, ele está abandonado na sociedade. Então, a gente precisa cuidar dos idosos, porque ontem mesmo nós tivemos um curso com o professor Vitor, e ele falou uma frase que eu gostei muito. Está nascendo menos crianças e morrendo, está nascendo menos crianças e envelhecendo muitas pessoas. Então, a quantidade de pessoas que hoje nós temos é muito grande. Então, a gente precisa pensar nessa população que só cresce, né? É muito interessante, porque há 100 anos atrás, no século passado, vivia-se até os 40, né? E hoje em dia isso mais do que dobrou. Não, a nossa expectativa de vida hoje está passando dos 80. Então, eu acho que é uma geração, né? Por isso que eu falei uma geração prateada, mas é uma geração que mostrou para o mundo que ele tem experiência demais e que ele pode ser aproveitado no mercado de trabalho e que ele pode ser inserido, né, no empreendedorismo. São pessoas que não querem parar. Né, que não querem parar, que estudam, que se envolvem em projetos, e isso é bom para o planeta, é bom para todos, é bom para a família, né? Isso é muito importante. Eu lembro, quando eu era professora universitária, eu lembro de um aluno que eu tinha, o Tião, ele estava cursando psicologia e acho que ele completou 85 anos. No final do curso. E assim, total vigor, né? Total vigor, Sim. Pronto para exercer a carreira, né? Muito interessado, muito compenetrado, muito... Né? Sim. Bárbaro, E as mídias estão mostrando até idosos que estão realizando os seus sonhos de juventude agora, com 80 anos, né? Então, fazendo advocacia, cursando universidade. Eu mesma, eu estudei tanta coisa, eu trabalhei com tanta coisa, mas o meu grande sonho, assim, em termos de hobby, era fazer gastronomia. E quando eu entrei na faculdade com 65 anos, a minha neta mais velha falou: vovó, eu não acredito que você vai fazer faculdade, que vergonha! Ela dizia assim. E aí, depois passando, eu ia contando como era, né, a minha relação com os jovens, porque claro que a minha turma era só de jovens, né? E eu contava para ela como tudo acontecia e ela ficou tão orgulhosa. E quando eu me formei, ela foi a primeira a dizer: nossa, vovó, nem acredito.
porque ela não concebia, né, como uma idosa numa faculdade, etc. e tal. Mas isso é uma realidade em todas as áreas hoje, Uhum. em É, todas as de áreas. fato. E é isso que mostra a vitalidade, né? Então, Exato. como que a pessoa tem vitalidade para isso? Que aproveitemos, né? Exatamente. Agora, Cacilda, como é que é o trabalho dentro de casas de repouso, né? Porque Uhum. isso deveria ser assim um nicho fundamental, É, assim, uma casa de é repouso não deveria abrir sem a um geronto gerontopsicomotricidade, psicomotricista, né? não é? Você Não é? sabe, Carla, eu tenho um aluno muito querido, aliás, eu tenho dois alunos que estão em residenciais de idosos. Na verdade, um num centro de idosos e o outro num residencial lá em Belo Horizonte. É assim, depende do residencial, né? Se é um residencial, se é uma casa de repouso, se é uma casa de idosos, precisa ver como ele trata esse idoso, né? Se ele é um depósito de gente ou se ele é um hotel. Uhum. Depende. É claro que o dinheiro e a área financeira aí comanda tudo isso. Então, claro que num residencial como o que o Skanda trabalha, é de uma classe de nível elevado e tem um trabalho lindíssimo. Ele mesmo é um psicomotricista e faz um trabalho lindo lá. O que que a gente preconiza? Não importa onde, mas se Uhum. o idoso já está segregado, ele já não está com a família. Ele Uhum. já não está com a família. Então, ali, dentro dessa entidade, dentro desse local, tem que haver programas de intervenção que possam contemplar todas as áreas das necessidades dele. Então, Uhum. por exemplo, atividades físicas, atividades cognitivas, se houver até possibilidade de uma piscina, o trabalho em Uhum. piscina com idoso é Uhum. nobre demais. Porque É. muitas vezes eles levaram uma vida para poder entrar numa piscina, nunca entraram. E É. quando entram, eles sentem todo o benefício que a água promove, né? Uhum. Então, isso seria o ideal. Agora, a gente é testemunha de que Uhum. há muitos residenciais onde o tratamento não é esse. O tratamento é medicamentoso, o idoso só dorme, só fica na cama, a alimentação é baseada em mingau, em sopinhas, né? Isso não é o ideal. Então, a gente tem dentro do nosso projeto, inclusive até a área da nutrição, como recomendações especiais, porque a gente não pode transformar o idoso num bebê. Ele Uhum. não é um bebê. Ele é uma pessoa que precisa ser reconhecida como um idoso, né? Que tem uma experiência de vida e tem muitas pessoas que romantizam muito o trabalho. Ai, que bonitinha. Não, não é assim. Ele não pode perder o nome, ele não Uhum. pode ser motivo de chacota, ele não é um bebê, ele não Uhum. é uma criança, ele é uma pessoa com uma história de vida muito significativa, que tem as suas histórias para contar. Ele repete as histórias, ótimo. Cada vez que ele repetir, se a gente convalidar, que bom que você viveu isso, tenho certeza que cada vez a história vai ser contada de uma maneira diferente. Então, a gente precisa ter um feeling para tratar esse idoso com respeito, né? Em primeiro lugar, com respeito. É. Eu adoro trabalhar com idosos. Adoro, assim, avaliação e depois trabalhar a parte cognitiva, né? A estimulação cognitiva, enfim. E com outras atividades, né? De contação de Certo, história, de fazer álbum da história da vida. claro. Inclusive, já trabalhei com projetos muito legais que são de escrever a própria história, né, junto Sim. com toda a família, assim, incluindo toda a família, mas contando Que detalhes, bom, que bom, e, que bom, e que bom, tornar aquilo um livro, né, para que presentear bom. todos os familiares no Natal, Que por legal. exemplo. Nossa, isso é Lindo, uma lindo, joia lindo, preciosa. Uma lindo, joia lindo. preciosa. Lindo. Esse trabalho é muito gostoso, né? Mas Uhum. vamos continuar aqui, então, Cacilda. O que que a gente deve entender sobre retrogênese psicomotora? Perfeito. Então, a heterogênese psicomotora, na verdade, é esta involução.
é esta perda, né? Então, a perda do que nós, dentro da psicomotricidade, chamamos de enfoques, de bases, de fundamentos. A gente começa a perder. Eu falo que a perda não é uma fotografia branco e preto. Ela depende de cada pessoa para dar valor àquilo que está perdendo. Dentro da ciência em si, nós temos 7, eu tenho, para mim, 8 enfoques psicomotores que vai da respiração até a praxia fina. Então, respiração, tonicidade, equilibração, lateralização, estruturação espaço-temporal, noção de corpo, praxia global e praxia fina. São as bases da psicomotricidade. No envelhecimento, no crescimento, no desenvolvimento, nós começamos pela tonicidade. Então, a criança primeiro rasteja, gatinha, para ficar em pé, ela vai adquirindo tonicidade para depois ter equilíbrio, explorar o espaço, noção de corpo. Então, ela vai nesta escada ascendente, até a praxia fina, que é a escrita. O idoso começa a perder ao contrário. Ele começa a perder da praxia fina até a tonicidade, que é estar deitado e não ter forças mais para levantar. Então, o estudo da retrogênese é o estudo desta involução, desta perda destes enfoques e tentar, por exemplo, perder menos rápido, perder não tão rapidamente. Então, por exemplo, o idoso começa com dificuldades para enxergar, dificuldades para pegar pequenas coisas, para a grafia, para a escuta aditiva, para mobilização. Então, nós trabalhando algumas questões psicomotoras em termos de praxia fina, ele começa a praticar, e tudo que é treino, né? Não importa a idade que a gente tenha, a gente se aperfeiçoa e vai ficando melhor. Então, estudar a retrogênese é estudar esta involução, é estudar esta perda das bases da psicomotricidade que nos estrutura, que são as mesmas bases que nos estruturam, são as que a gente vai perdendo de uma maneira decrescente. Então, é um estudo lindíssimo, Carla. Eu sou apaixonada por isso, apaixonada por isso. Porque, assim, a cada idoso, eu descubro novas formas de fazer e novas formas de agir. E como você mesmo disse, a história de vida dele me ajuda a reconstruir fatores, as memórias afetivas são muito importantes, né? Então, a gente consegue trabalhar a psicomotricidade de uma maneira muito subjetiva, muito individualizada, no respeito da história de cada idoso. E é um estudo, assim, profundo, é técnico, não vou te dizer que não seja, né? Até porque você falou de avaliações. A gente tem avaliações gerontopsicomotoras que, claro, respeita todas as outras avaliações dos idosos, rastreio cognitivo, tem milhões de testes, né? Todos esses são respeitados, são informações para nós, mas nós nos dedicamos a avaliar os enfoques psicomotores, que são estas habilidades que nós ganhamos, mantemos e depois vamos perdendo e precisamos nos reestruturar para não perdê-las com tanta rapidez. Estou pensando aqui. Desculpa, acho que até me emocionei. Estou pensando aqui de fato, eu desenvolvo um trabalho luriano, né? Quer dizer, voltando ao Vitor da as nossas bases são nas 3 unidades funcionais de Lúria. Exato. Então, eu sou seguidora e apaixonada pela doutora Jana Glossman, que foi aluna do Lúria direta, né? E a gente faz todo um trabalho de base psicomotora com as crianças que têm dificuldades de controle inibitório, enfim, de planejamento, organização, espacialidade. A gente faz todo um trabalho
de chão, né? De chão, de Isso, corporal, arrastamento, de corporal. corporal, de rolamento, né? Que são super, super importantes. E escutando você, começou a me dar uma vontade de fazer esse trabalho. Lógico, né? Como você falou, né? Do lado contrário. Eu É. estou pensando aqui como seria isso, né? Da praxia fina, Da praxia praxia, global, a né? estruturação espaço-temporal, depois a noção de corpo, a lateralização, o equilíbrio, tonicidade, e aí morreu. A É, respiração, perdão. Para aham. mim, respiração é um enfoque psicomotor, tanto que eu escrevi um livro agora, o último que eu publiquei, sobre isso. E foi uma luta minha vida inteira para colocar isso no papel. Por quê? Porque eu sempre trabalhei em água, eu sempre trabalhei em Eu vi. piscina. E aí eu vivi na pele o processo da respiração automatizado e que ele precisa ser conscientizado. E Uhum. aí eu lutei para que as pessoas entendessem que a respiração é a primeira unidade funcional. É a Exato, isso que eu ia primeira, falar. É a porque sem primeira unidade, respiração não tem nada. É tronco tronco cerebral, encefálico, né? não tem como. E aí eu pedi até para o professor Vitor, que a gente se tornou grandes amigos, se ele pudesse escrever sobre, porque se ele falasse, todo mundo ia acreditar. Aí ele me incentivou muito, falou, Cacilda, escreve você. E ontem eu tive um presente dele, que ele mencionou o reconhecimento mesmo da respiração como um primeiro enfoque psicomotor. Porque, assim, é o nosso primeiro contato com o mundo, né, Carla? É a respiração. É a respiração. O nosso Saiu primeiro movimento é a respiração. a Então, respiração. e a partir daí, em tudo na sua vida, a respiração interfere, em absolutamente tudo. É o primeiro quando sai e é o último quando morre, né? Quer dizer, você bom. Por causa da escada, você É, concorda? Ó, é, estamos descendo, perdemos a tonicidade, só nos exato, resta parar coração e pulmão. exato. Muito, muito interessante. Bom, esse papo, né, a gente pode levar, mas eu acho que tem algumas coisas, algumas informações importantes para a gente adentrar, né? Pois Então, não. em alusão a um dos seus livros, né, podemos nós aprender a envelhecer? De que forma o Ah, fazer à sim. luz da psicomotricidade? Então, esse livro, ele foi assim um divisor de águas dentro do meu trabalho com idosos. Como eu disse para você, a essência maior, vamos dizer assim, o tempo maior de vida meu no trabalho psicomotor foi o trabalho de terapias psicomotoras na água. Então, eu trabalhava com deficientes durante muitos anos em processos reabilitadores. Uhum, E era numa escola de natação. E uhum, nessa escola de natação começou a aparecer muitos idosos para a hidroginástica, para a natação, e eu começava a enxergar neles uma possibilidade de trabalho psicomotor fantástica. Eu falei, gente, não dá para ficar só na água. E é. aí comecei a estudar as documentações do professor Vitor, trouxemos ele em 1997 ao Brasil para fazer um trabalho só com idosos. Foi a primeira vez que se falou em psicomotricidade e idoso aqui no Brasil. E a partir de então eu comecei a estudar e montei um programa dentro da escola, que era um programa de idosos na água, mas também de idosos fora d'água. E Hum, começamos a fazer atividades, e a gente chamava aquilo de oficinas, né? E a coisa tomou um vulto tão grande, que a gente adotou uma praça pública. ó, ah, Fomos para a praça com os idosos, praticamos isso na nossa comunidade. Aí, uma outra praça, num bairro do lado, pediu para que eu levasse o trabalho nessa outra praça. Para você ter ideia, eu tinha mais de 100 idosos frequentando a praça todo dia de manhã, para trabalhos que, no fundo, eram trabalhos psicomotores. Se chamava uhum. ginástica na praça, porque nem até hoje. Você falar psicomotricidade, psico o quê? É para passar no cabelo ou para comer?
né? Porque não se sabe ainda. E a gente já tem a profissão reconhecida. Mas, enfim, em 1990 e pouco, isso nem era bom nem falar. Então eu ia como ginástica na praça. Uhum. Aí Uhum. começou a aparecer uma dificuldade, nós ficamos uns 4 anos na praça, Uhum. em relação à segurança. A Tá. segurança por conta de violência, de tudo isso. A gente trouxe os idosos para dentro da entidade e montamos um programa que eu estou num bairro de São Paulo muito desfavorecido. É o bairro do Sacomã, perto do Heliópolis, da maior favela de São Paulo. Uhum. E a gente não tem, as pessoas não têm recurso financeiro. Então, todo o nosso trabalho fica sendo social. Uhum. Aí as idosas falou, Cacilda, por que você não escreve um livro colocando o nosso projeto? E a Uhum. gente vende o livro para poder implantar mais oficinas. E eu fiz isso. Nós produzimos pela Allprint, eu publiquei o projeto, e aí a editora Forte, depois de 2 anos, tomou contato com o livro e quis reeditá-lo. E ele Uhum. foi reeditado. Nesse caso, eu já tinha mais oficinas, então eu pus mais 2 capítulos. E aí começou a aparecer essa história de que é possível se aprender a envelhecer sim, participando de bons programas, contribuindo para uma vida regrada, com uma vida com bons hábitos de alimentação, de prática de exercício, etc. e tal. Então, o livro tem este nome porque foi através daquele projeto que a gente conseguiu trazer esse grupo para um envelhecimento saudável. E acredite se quiser, Carla, destes idosos, ainda eu tenho um grupo imenso deles ainda comigo. É claro que a gente perdeu alguns, sem dúvida nenhuma. Porque é Uhum. a vida, né? Porque nós não somos eternos. Mas o luto deles deixou significados tão fortes na minha vida, sabe? Porque foram tão colaboradores, foram Uhum. idosos que me ajudaram a construir uma sabedoria, me ajudaram a construir uma ciência que eu hoje pratico, e eu Uhum. acho que eu devo tudo a eles. Eu sempre falo que cada idoso que passa na minha vida é um livro que eu leio, do jeito que cada deficiente também é um livro que eu leio. Então, Uhum. eu acho que a gente precisa se É. render a isso e agradecer a essas pessoas, porque elas contribuíram para que eu pudesse hoje estar fazendo o que eu estou fazendo, né? Tendo um curso de formação, trabalhando com gerontopsicomotricidade. E tem um detalhe importante, a gente agora está criando uma academia da longevidade. Nós estamos fazendo um projeto social que vai ser totalmente gratuito. Então, nós estamos em desafios para o envelhecimento saudável. É Que, essa que é a missão hoje. que bacana. Depois eu preciso de todos esses endereços, Tá? porque realmente é uma paixão minha também. Que Então, bom. Vai ser um grande prazer te receber aqui na nossa entidade. nossa, que bacana. E é muito generoso da sua parte, né? Esses agradecimentos às Nossa, pessoas eu que. tenho elas na minha vida como retalhos de uma coxa de Uhum. retalho, porque elas foram. Eu falo elas porque é assim, Carla, é essencialmente feminino. O homem Ah, não procura esses grupos. Eu tive poucos homens e hoje tenho poucos homens. Eu não sei se é uhum. vergonha, é falta de cuidado, eu não sei, mas eles não se socializam assim, não. É Uhum. muito mais, é 90% mulheres, 90% mulheres. Que Mas são, curioso. Eu estou fazendo um resgate dos meus idosos, 90% homens. Quem sabe a gente não sério, faz aí um olha que exchange, parceria né? legal, olha que parceria legal, né? Olha. Maravilha, maravilha. Realmente, nossos idosos, a parte dos idosos com patologia tem mais homens do que a parte dos idosos saudáveis. Uhum. Mas mesmo os idosos saudáveis, são poucos os homens que topam, né? Participar do programa, que vêm em todas as atividades. Eu não sei se eles se sentem um pouco assim, num harém, né? Num harém de idosas. E elas são muito alegres, muito joviais, muito disponíveis.
E é claro que tem algumas que têm algumas mazelas de vida aí bem fortes, mas que tudo dentro do grupo se torna amigável, sabe? É, E quando é. você escuta também a dor do outro, Uhum. você sabe que a sua é menor. Então tudo passa, né? É verdade. E vocês integram a dança? Sim, também. Que bacana. Dança cigana, Uhum. dança espanhola, dança do ventre, Hum. dança do ventre, dança circular. Dança circular. Então é muito importante para nós. Com certeza. E o que essa intervenção psicomotora avalia e onde intervém? Então, se a gente Ela consegue. avalia isso, ela avalia as perdas, né? Ela avalia o que você, por exemplo, dentro do nosso da nossa bateria, né, psicomotora, a gente tem o padrão de avaliar os enfoques psicomotores em que nível se encontram. Se encontram num nível estável, num nível mais avançado, porque, por exemplo, a gente tem idoso de 50 anos, Uhum. mas Uhum. idoso pra caramba, cheio de incapacidades. E Olha eu só. tenho idoso de 80, jogador de tênis. Pois é, é. Então, é muito individualizado. Então, o que que nós fazemos? Nós avaliamos em cima do resultado desta observação, nós montamos programas específicos de trabalho. Então, por Uhum. exemplo, tem idoso que está muito bem em termos de praxia fina, de praxia global. O problema dele só é um problema de equilíbrio. Tem Uhum. idoso que sofreu, por exemplo, um AVC, um infarto, que teve uma sequela, que você já vai precisar trabalhar num outro aspecto, um aspecto mais de tonicidade, mais de reabilitação e mais Uhum. de mudança de padrão, por exemplo. Ficou com uma hemiplegia, ele vai ter que aprender a comer com a esquerda, ele vai ter que aprender a comer com o outro lado, a trabalhar com o outro lado do corpo. Então, isso entra no processo terapêutico da gerontopsicomotricidade. Então, tudo é planejado através da avaliação, que é É. individualizada e é uma avaliação composta do seguinte: Uhum. médica, nós pedimos todos os médicos que o assistem, mandam Uhum. relatórios e dão para nós o diagnóstico, o padrão, o quadro clínico dele, funcional. Então, eu Uhum. preciso saber como que estão essas funções executivas, cognitivas dele. Normalmente, as avaliações cognitivas são feitas por psicólogos, né? E Uhum. terapêuticos, que terapia que ele faz? Às vezes ele faz uma fisioterapia, ou ele faz uma fonoaudiologia, então a gente pega os relatórios e aí a avaliação gerontopsicomotora. Com esse conjunto de dados, nossa, perfeito. Você tem subsídio para Uhum. montar um excelente plano de trabalho. E Uhum. aí você vai agrupando eles, porque há semelhanças, né? Então, nós agrupamos eles dentro de laboratórios. Então, laboratórios corporais, laboratórios culturais, laboratórios cognitivos, laboratórios tecnológicos, laboratórios artísticos. E tem Então, tudo isso na entidade, que é a associação, isso, né? De apoio. a associação pratica isso com os nossos idosos hoje, de uma maneira que nós estamos projetando abrir em termos de academia, que é isso que eu falei para você. Nós ganhamos um concurso o ano passado, aqui em São Paulo, de uma fundação chamada Salvador Arena, que era o melhor projeto para idosos, né, da capital, e aí, com isso, a gente teve subsídio para contratar captadores de recurso para montar um projeto social que seja gratuito e que é esse de uma academia da longevidade, que está tudo projetado para iniciar em fevereiro. Que bacana, parabéns. Parabéns. Obrigada, querida. Trabalho Obrigada. lindo. Onde fica até Fica no assim, Sacomã. Sacomã? Sacomã. Fica lá no É. Sacomã. Rua Lisonzo, 15163, mas tem o site, no site todo, dá para conhecer todo o nosso trabalho. É www.associacãovencer, com M, vencer.org.br. Ótimo,
Ótimo. Eu vou olhar. Eu quero Por te favor. conhecer um pouco Não, melhor. olhar e vir aqui, conhecer a É, gente ao claro. vivo e a cores. Vou combinar com a Ana Belmanzano e vai ser um prazer. A gente vai Legal. juntas conhecer, né? Obrigada, obrigada. E continuando um pouquinho aqui nas perguntas que a gente preparou, pensando no processo de envelhecimento, de que maneira a gerontopsicomotricidade abrange patologias físicas, neurológicas e ou contribui para desenvolver a percepção e a representação corporal? Então, isso é um caso que eu te falei dos cuidados paliativos. Na verdade, quando você faz um trabalho desse nível, ele é terapêutico. Ele é individualizado, às vezes ele é home care, tá? Por quê? Porque o idoso já está bastante comprometido. Então, o trabalho psicomotor que você acaba implantando neste nível de envelhecimento já é um trabalho terapêutico, já há outro tipo de planejamento, há outro tipo de intervenção e normalmente é em equipe médica. Nós fazemos parte de equipes médicas. Eu tenho a felicidade de dizer isso hoje, porque nós trabalhamos com cursos de pós-graduação de psicomotricistas, que o hospital está se rendendo ao psicomotricista. Nós estamos entrando em equipes médicas. Por quê? Porque a psicomotricidade nasceu na França e ela, na França, sempre esteve em hospital. Ela não é como aqui, que está mais na escola. Lá é uma profissão de saúde, é uma profissão que está dentro de ambiente hospitalar. E agora parece que a medicina está se rendendo à nossa ajuda e a gente está entrando em equipes com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Nós temos aqui em São Paulo UTIs neonatais com psicomotricistas dentro do trabalho. E com o idoso está acontecendo a mesma coisa, nós estamos entrando nas equipes de cuidados paliativos, quando o idoso já está num momento de vida que não tem volta, né? Que é uma finitude e que precisa ser com dignidade, porque muitas vezes é sem dignidade alguma, né? Ele nem se reconhecendo, por exemplo, os casos de Alzheimer são terríveis, né? Porque ele perde a própria identidade. E esse corpo fragilizado, ele precisa ser trabalhado. E ele não é só trabalhado mecanicamente, como faz a própria fisioterapia. Tem que ter significado para ele, né? Nós temos casos muito lindos onde o trabalho da música interfere demais, o trabalho do canto interfere demais. Então, é um trabalho que a gente faz também, mas dentro de uma área mais terapêutica e individual. E podemos falar sobre seu caráter terapêutico, preventivo e paliativo. Na verdade, eu acho que até você já trouxe muito dessas questões falando, né? Do trabalho preventivo, ele é um trabalho de cuidado básico de saúde. Na verdade, a palavra prevenção não é bem apropriada, mas ela é um cuidado do envelhecimento, um cuidar de se envelhecer da melhor maneira possível. Esse seria o trabalho preventivo. E o terapêutico não é no sentido da recuperação, porque não tem. Né? Não tem volta. Você envelhece e não volta. Né? Não há cirurgia, não há produto, não há estética que vai impedir você de envelhecer e morrer. Melhora, né? Mas não te transforma de forma alguma. Então, isso é o que a psicomotricidade sempre reconhece, a integralidade, a unicidade de cada pessoa. Então, dentro da qualidade de vida que a gente possa proporcionar, é trabalhado esse corpo nesse reconhecimento de que, por exemplo, aceitar as suas diferenças, aceitar as suas imperfeições. Quando a gente envelhece, é mais difícil emagrecer, o metabolismo está alterado, né? Nem tudo você pode comer. Então, estas coisas dependem muito não depende só do teu desejo. Isso é fisiológico, né? É alguma coisa que precisa ser trabalhado com ciência. E é importante. Com certeza.
E quais os reais benefícios, então, né? E de que maneira nós, profissionais da saúde, devemos nos ocupar disso? Eu acho, cada que o melhor benefício é a aceitação. Uhum. Aceitar que envelheceremos é uma verdade absoluta. Sim. Se você não quiser envelhecer, morre antes. Problema teu. Agora, para envelhecer, você precisa aceitar e Uhum. viver essa fase. Não querer ser um jovem, porque tem muitas pessoas que não assumem a própria idade. Ou para mais ou para menos, mas elas não assumem, né? Elas não viveram aquela fase e transportam aquela fase para um outro momento de vida. Então, o envelhecimento saudável e o profissional tem que lidar muito com esta emoção desse ser que envelhece, é a aceitação. Uhum. Eu tenho que aceitar que estou envelhecendo, e se eu estou envelhecendo, vamos envelhecer bem? O que eu tenho que fazer para envelhecer melhor? Uhum. Eu tenho que não abandonar meus sonhos, eu tenho que não parar nunca de desafiar meu cérebro, porque ele é o meu chefe maior. Eu Uhum. tenho que conhecer coisas novas, eu tenho que ver novas paisagens. Então, faz parte de um roteiro de bons hábitos você aceitar o envelhecimento. É. Mas não adianta ficar em casa com o controle remoto na mão e se lamentando de coisas que não fez. Aquilo que você não fez e que não dá mais para fazer, deixe para o passado que foi embora. Agora, tem muita outra coisa que dá para fazer, né? Tem muitas outras opções que dá para fazer. Então, isso é muito importante. Uhum. Aceitar, ela tem que ser uma aceitação real, né? Eu Uhum. aceitar e se comprometer a viver bem isso, né? Eu Exato. acho que é uma forma de que nós, profissionais, podemos ajudar aqueles que nos cercam em relação. É, eu fiz, nós aqui do Brain Alive fizemos uma live com um neurologista sobre demências, né? Uma Uhum. belíssima live. E ele fala assim, a gente pergunta no final, né? Mas e aí, o que que a gente faz? Qual o tratamento? O que que a gente faz? Ele falou assim, proporcione experiências, né? Sim, Continue tendo vive. experiências, continue, sabe, proporcionando. Então, é cultura, é lazer, é família, é experiências Sim. gastronômicas, culturais, né? De Todas, todo todas, tipo. se permitir. Exato. Porque assim, eu já estou velho para aprender a nadar. Não, Uhum. não, dá tempo. É só É, querer. Eu já estou velho para ir em tal festa. Não, por que não? Caramba! Então, é, se permitir que o envelhecimento também é vida. E uhum. pode ser uma vida cheia de prazer. Cheia de prazer. Essas experiências vamos dizer assim, de desfrutar de Uhum. coisas que, de repente, precisa ser adaptado para desfrutar. Vou te dar um exemplo do álcool, né? Uhum. Uhum. A todo mundo, ou uma vez na vida, não sei, tem pessoas que bebeu socialmente e tal. Uhum. E tem idosos que, porque envelheceu, não, eu não posso beber álcool. Adoram vinho, mas não toma porque está velho, porque tem isso. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou te dar um depoimento muito pessoal. A minha mãe Uhum. morreu com 84 anos e ela foi a única da família da geração dela que morreu com essa idade. Uhum. Todos os irmãos morreram antes. Uhum. Morreram antes de 80 e eu achei que a minha mãe foi longeva porque eu cuidei muito dela e eu acho que a gente deu muito carinho e deu bastante significação e ela conseguiu viver. Mas ela se policiava tanto que, para não engordar, ela mastigava o bolo e jogava fora. Hum. Eu achava aquilo uma coisa totalmente patológica. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso daí não pode acontecer. Você tem que engolir. É um pedacinho de bolo, você não vai engordar. E ela Uhum. detestava, sabe, gordura. Não sei, acho que minha avó deve ter feito assim muito a cabeça dela em relação a isso. Até que um belo dia eu falei, olha, mãe, em vez de você comer este pedaço, você vai comer metade, mas você vai comer. Uhum.
E aí, Engolir. quando ela engoliu, ela falou assim: ai, que prazer imenso. Quer dizer, por que você vai tirar este prazer? Viver os pequenos prazeres da vida com comedimento. Isso é Exato, totalmente possível no envelhecimento. O exato. que a gente não pode é a compulsão, é o exagero, é a falta de equilíbrio, porque nós não temos estrutura para suportar tudo isso. Não é Uhum. como o jovem que você toma um porre e faz uma ressaca no dia seguinte e depois está tudo bem. Não, para nós não vai ser assim. Uhum. Então não vamos sair do equilíbrio para a gente poder desfrutar de pequenos prazeres. Eu acho que essa aceitação é a melhor recomendação que a gente possa dar. É, com certeza. É, a gente queria, assim, ouvir um pouquinho sobre cada um dos livros, para a gente até poder divulgar aqui, né, na live, o título dos livros, do que se trata, acho que Tá. seria bastante Então, importante. assim, eu escrevi vários livros, Uhum. mas acho que a coisa mais, vários capítulos em vários livros, mas o mais significativo eu acho que foi o meu primeiro livro, chama Habilitações e Reabilitações Psicomotoras na Água, foi um livro que eu dediquei aos meus primeiros pacientes do trabalho de terapia psicomotora na água. É um livro esgotado, da editora Abra, mas que foi assim um marco de trabalho neste trabalho da psicomotricidade aquática. O segundo livro foi a respeito do brincar, porque nós tínhamos naquela escola de natação um trabalho com crianças que a gente considerava uma estimulação psicomotora. Então eu escrevi esse livro como Brincar, o Despertar Psicomotor. E foi assim, muito significativo na área da educação física, na área da recreação infantil, né? E até hoje eu tenho alguns amigos aí que mencionam e falam dele. O terceiro foi o mais marcante, talvez é o que fez assim o meu nome aparecer na área da educação física, que é a natação segundo a psicomotricidade. Porque para poder trabalhar com terapias psicomotoras, eu precisava aprender a nadar, fazer educação física, né? E me envolver com natação. E eu tinha uma equipe de trabalho muito fantástica, e são amigos até hoje. E escrevi com eles uma metodologia, uma maneira de ensinar a natação através dessa ciência. E ele foi um divisor de águas na educação física aqui no Brasil, porque eu agradeço muito a abertura, né, que eu tive, porque hoje a maioria dos profissionais de natação reconhecem a psicomotricidade como sendo uma estratégia de trabalho muito importante, né, na aprendizagem dos nados. Aí o quarto livro foi um livro que eu tentei traduzir não, a palavra não é bem traduzir, mas trazer à tona planejamento de trabalho. Era muito importante que para você fazer bons trabalhos, você precisa ter boas práticas, né? Então, boas práticas da psicomotricidade na água era fundamental. Então, eu peguei um resgate um pouco da própria natação e fui em frente, construindo planejamentos, construindo processos de avaliação, e tudo isso foi muito interessante, porque ele também ficou muito marcante, ele é atual até agora, também na área da natação, na área da psicomotricidade aquática, né? Aí eu escrevi um livro sobre propostas psicomotoras com alunos nossos, que foram alunos que, vamos dizer assim, se empenharam em estudar psicomotricidade e através de uma das disciplinas que eu atuo, né, na área da pós-graduação, nós construímos juntos e chama Propostas Psicomotoras. Sem contar com o livro de idosos, né, que foram dois, um alta produção da associação e depois publicado pela editora Forte. E agora, em maio, eu lancei o livro Respiração, um enfoque Isso, verdade. psicomotor, que é Tá. esse que realmente eu acho que faltava antes de eu ir embora, antes de eu partir, né? Porque eu tenho pouco futuro, mas eu achava que eu não ia documentar isso. Mas por incentivo de amigos, né, de duas grandes amigas que são minhas companheiras e sócias na Associação Vencer, a Regiane e a Cássia, eu acabei documentando isso e tenho muito prazer
de tê-lo aí lançado, tá? Que Agora, bacana. eu participei de vários outros com artigos ligados à psicomotricidade, principalmente na área dos deficientes, né? Que é um trabalho apaixonante meu, que eu amo de paixão, e eu acho que tudo que a gente faz com muito amor e muito carinho, muito prazer, é bom trabalho. Então, É, eu deixo documentado aquilo que deu certo. Eu acho que é, tudo que dá certo, você tem que deixar para que os outros possam se inspirar e fazer melhor. Então, este é o objetivo, né? A gente não é dono da verdade. A gente só documenta para que os jovens de hoje possam se inspirar e desenvolverem isso e avançarem e criarem novas estratégias. que beleza. É interessante, né? A senhora foi falando, me lembrou muito do meu enteado. Meu enteado é preparador físico da seleção paralímpica brasileira Olha de que coisa natação, bonita, que de maravilha, que natação, maravilha. educador Parabéns a ele, físico. porque os nossos deficientes sempre nas Olimpíadas dão um show de medalha. Nossa, um show! Eles acabaram de voltar agora lá da Ilha da Madeira com Olha, recorde, né? sim, Total. Muito sim. A bacana, é um gente se trabalho sente muito lindo. pequenininho perto deles, É, sabe? é, Porque eles, com todos os comprometimentos, têm desempenho, são felizes, são alegres, e a gente, com probleminha de nada, acha que o mundo acabou, né? é muito interessante. O Léo, a gente até entrevistou já também o Leonardo Scarpato, que é meu enteado. Uhum. É, Cacilda, uma última palavra. O futuro da gerontopsicomotricidade, a palavra longa é difícil até de falar. O futuro dela, o que que você vê ali adiante, né? Com toda Eu essa acho. prática, esse estudo. Obrigada, querida. Eu acho assim. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer você dar voz ao envelhecimento, né? Porque é isso que o idoso precisa: ser escutado, ser respeitado e ser valorizado como alguém, como um ancestral nosso que deixou uma família, que deixou uma história, que construiu um patrimônio, né? Eu acho que há muito que se deve aos idosos. Agora, eu acho que a mensagem maior eu tenho de uma grande amiga, ela chama Maria Alice Coraza. Ela fala assim: pois é, achavam que a gente ia envelhecer e ia morrer. Só que de desaforo a gente não morre, a gente dura. Então, vamos pensar que nós estamos durando. E durando não pode durar sem qualidade de vida. Né? Tem que Exato. durar para fazer mais história, para construir mais experiências. Né? E Exato. para, eu acho que no pós-pandemia, principalmente, para ajudar os mais jovens a viver, porque está muito difícil. Nós estamos vivendo uma sociedade cruel, uma sociedade onde a resiliência dos idosos é o que está dando esperança aos outros, porque tem muita pessoa totalmente adoecida com as mazelas da pandemia, e sem futuro, sem esperança, desequilibradas. Então, acho que os idosos foram os que mais resistência mostraram diante de todas as dificuldades que nós tivemos. E Que sobreviveram, estão aqui. estão aqui. É isso. Muito obrigada, Cacilda. Foi uma Obrigada, querida. Foi honra um prazer, foi um prazer, foi um prazer, Muito tá? obrigada. Espero você na nossa entidade e Foi um convido a prazer. todos que visitem nosso site para conhecer o nosso trabalho. Foi um prazer. Queria agradecer a todos pela presença também, falar para seguirem a gente no Brain Alive, fazemos entrevistas todas as quintas-feiras e foi uma honra estar Imagina, com a o prazer foi Cacilda todo meu. hoje. Muito, Obrigada, querida. muito A gente se obrigada, encontra pela vida fora, tá? com certeza. Um Um beijo beijo para todo mundo. carinhoso, um beijo para Até. todos. Até, tchau, tchau.